A pergunta está estampada. Com que time ele, Vitor Pereira, vai hoje? Você sabe, Ricardo? Se você souber, conta pra gente, por favor, porque a gente não sabe. Será que o Eric Faria, que está em Quito, tem essa resposta? Com que time Vitor Pereira vai hoje à noite na Libertadores? Eric Faria, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Fala, Rizek, boa tarde para você, boa tarde, Aninha, PC, Jader, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Bom, eu não tenho essa resposta. Eu tenho mil respostas aqui sobre 1000 perguntas, mas essa eu não conseguirei ajudá-los, amigos. Mas assim, pelo menos uma mosquinha me disse que tem grandes chances do Gabigol começar entre os titulares. Eu acho que isso já é uma notícia que impacta numa possível formação do Flamengo, né? A gente tem um campinho para mostrar com a escalação do sábado, que foi o jogo contra o Fluminense, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E por que a gente vai mostrar esse campo? Porque essa foi a última escalação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, no Flamengo, vamos dizer assim, ele tem 16 jogos com ele à beira do campo, né? Outros 2 jogos foram comandados pelo Mário Jorge, técnico do Sub-20, e um pelo Rui Quintas contra o Botafogo, quando o Vitor acabou não chegando em Brasília. Bom, ao todo, nesses 19 jogos de 2023, nenhuma escalação foi repetida. Por questões médicas, muitas vezes, por questões de cartão, também algumas vezes, mas, sobretudo, por indefinições do próprio Vitor Pereira, que ainda parece não ter encontrado aquela formação do Flamengo para todo mundo falar de cor e salteado, né? Como outros times têm, o Palmeiras, por exemplo, como o Flamengo em algum tempo já teve, no ano passado com Dorival, depois mais atrás ainda com Rogério Ceni, com o próprio Jorge Jesus. Mas o fato é que a gente tem algumas possibilidades em cima dessa escalação que a gente mostrou aí, que enfrentou o Fluminense. Primeiro, o Felipe Luiz. Ele entrou no jogo contra o Fluminense, foi muito bem, foi bastante elogiado. De repente ele pode ganhar uma vaga entre os titulares já para também ganhar ritmo de jogo, né? Ele estava muito tempo afastado. O Davi Luiz é um jogador também que tem questões físicas importantes, pode ser que seja substituído pelo Rodrigo Caio. Enfim, o Vidal vai jogar na vaga do Thiago Maia, certo? Porque, quer dizer, vai jogar certo o Vidal. Eu acho que vai ser o Vidal, né? Porque ele é que vem sendo o substituto natural do Thiago Maia. E o Thiago Maia com uma virose nem veio aqui para Quito. E na frente a gente tem essa questão do Gabigol, do Pedro, do Everton Cebolinha. É melhor aguardar, viu? Assim, é melhor aguardar para a gente dar a notícia certa. Mas pelo menos essa mosquinha já me disse que tem uma boa possibilidade do Gabigol começar entre os titulares. E seria muito importante para ele, individualmente, porque o Gabigol tem 29 gols na história da Libertadores. Ele e o Luizão estão empatados como jogadores brasileiros que mais marcaram na competição. Ou seja, se o Gabigol fizer um gol hoje, ele vai se tornar o maior brasileiro na Libertadores em termos de gols, né? E é muito significativo para um jogador com a idade dele, com o currículo dele, ter essa marca também individual na carreira, né? Mas tem o Pedro, que está jogando muito. Na última Libertadores foi artilheiro e foi eleito o craque da competição. E no último sábado, a gente já debateu bastante essa questão que o Gabigol falou, que preferia jogar ali na posição onde o Pedro está jogando, enfim. Então a gente vai aguardar. Será que o Gabigol joga mais uma vez ao lado do Pedro? Será que o Vitor Pereira, de repente, começa com o Gabigol para deixar o Pedro descansar um pouco também? Então, é bom a gente esperar um pouquinho. Agora, Rizek, eu queria levantar um tema para vocês, talvez não para debater hoje, mas para ficar no chip da gente, né? A Libertadores é a competição mais desejada pelos torcedores brasileiros, pelos clubes brasileiros, pelos atletas, né? É o ponto máximo, digamos assim, hoje, porque ganhar um Mundial é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma competição muito difícil para o torcedor brasileiro acompanhar de perto. Por exemplo, o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, vem fazendo grandes campanhas na Libertadores, é o atual campeão, participou de 3 das últimas 4 finais. Eu acho que hoje aqui a gente não vai ter 30 torcedores do Flamengo assistindo ao jogo, assistindo à estreia do atual campeão da Libertadores. E eu não sei como foi a torcida do Inter em Medellín, não sei como foi a torcida do Atlético Paranaense em Lima, não sei se há muitos tricolores em Lima também para ver o Fluminense, corintianos amanhã no Uruguai, enfim. Mas eu acho que assim, é um ponto para a Conmebol refletir, ela que quer tanto desenvolver o futebol no continente, de repente começar a ajudar numa questão de logística, conversar com as companhias aéreas,
conversar com as companhias aéreas, enfim, tentar descobrir uma logística que possa ajudar o torcedor, porque é caro viajar pela América do Sul hoje, infelizmente, é longe. Por exemplo, eu e a nossa equipe aqui, eu e o Carlos Carvalho, repórter cinematográfico, a gente teve que ir ao Panamá e descer para Quito. Ou seja, eu saí de casa 9 da manhã num dia e só cheguei aqui no hotel 11 da noite. Um dia inteiro viajando. Uma viagem que fosse um voo direto, duraria 5 horas, 5 horas e meia. Então, assim, é só um debate assim, que eu acho que a gente pode ter mais para frente. Como incrementar isso, né? Já que a Conmebol é tão preocupada com essa questão da Libertadores, né, Rizek? Não, sem falar, Eric, que esse jogo, a gente só sabe que ele vai acontecer em Quito há 9 dias, que é quando a Conmebol fez o sorteio. Exatamente. Então, assim, para você se preparar para ir para Quito, tem um outro adendo. Você tem que ter a vacina de febre amarela dentro do prazo para ir. Então, nem dá tempo de, em 9 dias, você tomar a vacina de febre amarela, que são 10 dias que você precisa depois de ter a vacina aplicada, para poder entrar no Equador, porque sem a vacina você não entra no Equador. Então, nem dá tempo. Sai o sorteio, Flamengo e... eu quero ir, não posso, porque não tenho tempo hábil de me programar para isso. A Conmebol imita tanta coisa, como a final única da Liga dos Campeões, falta imitar o principal, que é como é que os torcedores vão chegar ao jogo. A Europa é muito mais fácil você viajar de um país para o outro do que na América do Sul. Então, o mínimo que a gente precisa aqui é de tempo. Para quem tem o privilégio da grana de poder ir assistir ao time dele, pô, que maravilha, você tem o dinheiro, você tem a vacina, você pode ir para Quito, maravilha. Então você precisa de pelo menos o tempo para ir. E nisso a Conmebol falhou miseravelmente nessa primeira rodada. Eric, grande abraço para você, meu velho, que seja um ótimo jogo e até a próxima aqui no Seleção. Valeu, Rizek, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. A quantidade de torcedor que adoraria poder passar o ano, que tem dinheiro para isso e tempo, acompanhando o seu time, mas não pode na América do Sul porque não tem condições para isso. E o exemplo que o Eric trouxe, né, do deslocamento, saindo do Brasil, tendo que ir ao Panamá para voltar para o Equador, a gente tem uma dificuldade logística. A malha aérea é muito complicada. Muito gente que já viajou. Você poderia até ter uma agência para levar torcedores, mas com 9 jogos... 9 dias. 9 dias. Não, é quem inviável, consegue se preparar para isso? Não tem como. Se você tem isso aí há 1, 2 meses, você ainda consegue ter uma agência que se prepare para levar torcedores que tenham uma grana. A Conmebol, como ela se desloca com muita facilidade, ela não consegue pensar no outro, né? Que é a maior dificuldade que muitas vezes se tem, né? Pensar no outro. Então, é o seguinte, a razão do jogo é a presença de torcida no estádio. Mas a Conmebol pega um jatinho aqui, pega outro jatinho ali e... resolve o problema. E, além de tudo, tem um detalhe, eu pelo menos entendo, que o atual campeão, ele sempre deveria disputar o seu primeiro jogo em casa. Para ter o seu encontro com a torcida. Seria fazer bacana. o primeiro jogo, inclusive, da competição. Primeiro jogo. Poderia até ser a abertura. Exato. Essa é outra questão. Tipo, entrega da taça. Essa é outra questão que a Conmebol deveria pensar. O campeão, ele faz a abertura, disputa o primeiro jogo em casa e depois... mostra a taça para sua torcida. Exato, é um reencontro com a sua Você torcida. tem futuro para... Te interessa? Diretor de competições? Não. Tá, o Felipe Luiz já está pensando no futuro dele. Esse é um dos temas da entrevista que deu ao repórter Fred Gomes, do GE. Globo. Mas o primeiro trecho que eu mostro é sobre o Felipe Luiz contando da experiência dele com Jorge Jesus em 2019, sobre jogar na altitude. Treinadores que vêm da Europa, como Jesus, como Vitor Pereira, na sua primeira experiência de Libertadores, não têm a menor ideia do que é jogar na Libertadores, porque isso não existe no continente europeu, é algo da América do Sul. E o Felipe Luiz contou sobre como foi o papo com Jesus em 19 sobre o tema. Assim, claro que ir em La Paz com a seleção é, assim, inexplicável, né? Inexplicável. Mas, assim, o mais complicado que eu joguei foi contra o Independente Del Valle do Ramírez, em 2020, na Recopa, lá na altitude. Foi muito difícil aquele jogo. A gente começou o jogo perdendo, viramos 2-1, e depois eles empataram no final do jogo com um gol de pênalti. Mas, assim, 2-2, assim, um resultado completamente enganoso, um jogo super difícil. A gente tentou pressionar, não conseguíamos pressionar. Eu lembro a sensação, assim, de olhar para a gente, meus companheiros da linha de marcação atrás, não conseguia nem falar, sofrimento demais, assim, foi o jogo mais complicado de todos. Saímos de lá vivos e em casa aqui ganhamos de 3-0, fomos campeões da Recopa, né? Então
Foi bom, foi especial, mas assim, só quem jogou aquele jogo sabe o sofrimento que foi. Não, eu lembro assim, muitas discussões até com o Jorge Jesus na época, porque a gente não estava fazendo o que ele queria, mas é que não dava, fisicamente não dava, a gente não estava conseguindo, a gente não chegava e ele não aceitava, né? Então assim, foi um jogo e ele, a partir daquele jogo lá, ele entendeu o que era jogar mesmo na altitude e sentia aquela dificuldade da altura. Não, então no começo do jogo você até se sente bem, né? Os primeiros 10 minutos assim, parece que você está bem. Só que depois, conforme você não vai mais recuperando, o seu fôlego não vai vindo, você vai se esforçando. Eu vou uma vez na linha de fundo para cruzar e aí não recupera. Então você vai fazendo esforço sobre o esforço. Então parece um momento que a tua força acaba. A minha sensação é que eu não tinha força para fazer jogadas. E aí o jogador adversário que está assim adaptado na altitude, ele vai com muita mais leveza, muito mais facilidade, levando a bola com força e tal. E eu sinto que tem que fazer muito mais força para todo tipo de jogada. Ano passado, o Vitor Pereira jogou em La Paz e o papo foi muito semelhante. Ele levou o mesmo time com que ele jogava em São Paulo, 800 metros acima do nível do mar, e sofreu um grande baque na estreia do Corinthians na Libertadores do ano que vem. O VP, pelo menos para o bem do Flamengo, já estreia tendo esse conhecimento. E o Felipe Luiz, que fala como treinador, pensa como treinador, falou o seguinte sobre o futuro dele. Prefiro ajudar no campo. Por outro lado, eu gostei muito de ser comentarista, fui super bem tratado, vivi uma coisa assim que eu nunca tinha vivido, pensei que eu não fosse gostar e adorei. Mas assim, o meu amor realmente, a minha paixão é falar assim, poxa, se eu mudar isso aqui vai dar certo, o time vai melhorar, eu vou mudar a criação, a educação desses jogadores, eu vou ajudar ele como pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho e que eu vou seguir pro resto da vida. Uma pena que não será nosso colega, porque foi muito legal ter o Felipe como nosso comentarista na Copa. E a razão pela qual ele disse que se surpreendeu, eu posso dividir com vocês. Um dia ele chamou o Barreto, me chamou para conversar, porque ele tinha curtido. Ele falou assim, poxa, eu achava que o trabalho de vocês era diferente. Basicamente, ele achava que a gente se reunia para... O que vamos falar mal dos jogadores hoje? Como vamos destruir a vida do jogador? Muita gente acha que realmente o jornalista trabalha dessa forma. E aí ele viu que a gente... embasamento, né? Se prepara, estuda, monta um programa, apura. Ele falou, poxa, mas isso aqui vocês vão buscar a informação, vocês apuram. Sim, nem sempre a gente acerta. Mas é o nosso papel, buscar sempre a melhor informação possível. E foi uma barata convivência, uma pena que Felipe Luiz não será nosso colega. Mas vai ser bom para o futebol. Também acho. Porque você viu que nessa breve declaração ele diz assim, melhorá-los como homens. Volta àquela nossa conversa. Não pode olhar hoje só para aquele jogador e achar que ele é capaz de desempenhar essa e aquela função. Lado esportivo. Só, aquela velha coisa, no peito de um desafinado bate um coração, então você tem que saber como é que ele está se sentindo, como é que foi a vida em casa. Exato. Está tendo algum problema? Por que não está conseguindo desempenhar esse papel? Não é? Por exemplo, de que modo o Gabriel recebeu a barração dele no sábado? Porque ele foi barrado. Sim. Você pode ter o diálogo, que dizer, não, quero jogar ali, e muito provavelmente pode ser que o Gabriel tenha alimentado a esperança de ouvir, não, então tá legal, você começa e o Pedro vai pro banco. E o que ele ouviu foi o contrário, é claro. Na reserva, assim... Não tá descendo? Não, tá super, eu acho que é a pauta. Porque, assim, ele é um dos maiores jogadores brasileiros da história da Libertadores e pode passar o Luizão, né? Tava fazendo um levantamento aqui agora dos gols, né, do Gabriel em Libertadores. O último gol do Luizão numa Libertadores foi na final em 2005 pelo São Paulo, contra o Atlético. Olha só, para 2019, que é quando o Gabriel dispara, né, para buscar esse número, porque aí ele faz 9 gols em 2019, 11 em 2021 e 6 em 2022. E 3 gols em finais. E marcando 3 gols em finais. Então, assim, ele é um dos maiores brasileiros da história da Libertadores e isso são os números, né? Fato, a gente pode falar da bola, mas os números ali... não mentem, né? Não mentem. Você interpreta os números nesse caso. E o Gabriel é um jogador que ele não se acomoda. E ele é um ídolo, fez já tudo o que fez, a gente está falando dos números, só que ele não se acomodou. E eu acho que a temporada de 22 mostra uma maturidade do Gabriel que poucas vezes a gente fala. Que é ele ter aceitado mudar de posição em prol do time, conquistou do time. No coletivo. Conquistou. Isso é muito surreal na história do Gabriel, porque ele é um jogador que ele poderia se acomodar na função de ser o ídolo dessa geração e nos números que o bastam. Então, ele vai para a reserva.
O Vitor Pereira coloca a fome nele, devolve a fome nele de buscar, porque ele está na reserva do Pedro, que foi o cara que ele abriu mão de jogar no ano passado no modelo de jogo que o beneficiaria e o Pedro foi para uma Copa do Mundo e o Gabriel não. Então esse ano você pega um Gabriel adulto com os números incríveis, vai passar o Luizão em números da Libertadores. É inevitável. Vai seguir sendo um dos maiores brasileiros dessa competição e a gente não sabe se ele vai ser o titular na estreia do Flamengo numa Libertadores. E eu acho que essa foi a notícia que o Eric trouxe, né? A possibilidade dele ser titular. E aí você pega esse recorte e traz para o campo, eu começaria com ele como titular. Então tá aí, nação, essa é a possível escalação do Flamengo para a partida de hoje contra o Alcas. O Flamengo vai estrear na Libertadores da América e provavelmente terá mudanças novamente na escalação. Nós vimos na última partida que o Flamengo fez contra o Fluminense, onde o Vitor Pereira praticamente reformulou a equipe do Flamengo. O Gabigol ficou na reserva, Everton Ribeiro também na reserva. Então, nessa partida contra o Alcas, que não é uma partida considerável, muito difícil, o Vitor Pereira deve sim escalar um time, vamos dizer assim, meio que alternativo. Tivemos uma mudança aí, que é o Thiago Maia, que não viajou com a equipe do Flamengo, e quem vai jogar é o Vidal. Então nós vemos aí o Vidal no meio de campo, que é uma mudança pelo fato de que o Thiago Maia está... O que falaram foi que ele pegou uma virose, então não vai para o jogo. E agora na zaga é aonde pode acontecer essa possível mudança. Por exemplo, aqui nós vemos o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, ali do outro lado Davi Luiz e Rodrigo Caio. O Davi Luiz, na última partida contra o Fluminense, jogou muito bem, fez uma boa partida, mas ele não estava fazendo boas partidas. Mas nessa partida última com o Fluminense, onde o Flamengo venceu por 2-0, ele fez sim uma boa partida. Agora, na lateral esquerda, que é uma incógnita também, que é o Ayrton Lucas, que está voando e praticamente assumiu a titularidade da lateral esquerda do Flamengo. Mas nessa partida pode ser que o Vitor Pereira opte por poupar o Ayrton Lucas para a final do Campeonato Carioca, e então quem deve jogar pode ser que seja o Felipe Luiz. Aí lá na frente nós temos que ver se o Gabigol vai ser titular ou não, principalmente porque na última partida ele deu a sua declaração dizendo que ele quer voltar a jogar como jogava antes, que é a função de centroavante, e no caso ele disputaria com o Pedro. Vamos ver como que o Vitor Pereira vai escalar o Flamengo, tá certo? Eu já vou deixar aqui o meu palpite para essa partida. Para mim, o Flamengo vai vencer por 3-0. Vou deixar aqui e eu gostaria que você também palpitasse. Escreva nos comentários aqui embaixo. Deixe o like no vídeo e inclusive se inscreva, porque aqui nesse canal nós vamos trazer para você sempre o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.